Bom dia e bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. Hoje nós vamos conhecer a história de fé e coragem de Ana, a mãe do profeta Samuel. Há histórias na Bíblia que não servem apenas para ensinar, elas servem para abraçar. A história de Ana é uma delas. Sua vida fala com todas as mulheres que já carregaram dores guardadas, esperas longas, orações silenciosas e sonhos que pareciam inalcançáveis. Sua história nasce no silêncio de uma alma ferida, cresce no chão do templo e floresce nos braços de Deus. Hoje vamos caminhar com Ana, uma mulher comum, mas de fé extraordinária. Quando a Bíblia nos apresenta Ana, Israel vivia os últimos dias da era dos juízes. Não havia rei, a liderança espiritual estava enfraquecida e o santuário de Siló era o centro religioso do povo. Ali estava o tabernáculo, o lugar onde Deus havia prometido habitar entre seu povo desde os dias de Moisés. Ana vivia em Ramá, uma pequena cidade nas montanhas. A cultura era dura com as mulheres. Ser mãe era símbolo de honra, continuidade, futuro. A esterilidade era vista com olhos pesados, como se fosse um sinal de rejeição divina. Era uma época em que o valor feminino estava profundamente ligado à maternidade, não pela visão de Deus, mas pela pressão social. Ana sabia bem o peso disso e sabia também o peso das palavras cruéis de Penina, a outra esposa de Elcana, que a provocava continuamente. Penina tinha filhos, Ana não. Em cada refeição, em cada celebração, em cada peregrinação anual, Ana era lembrada do que não tinha, do que esperava, do que doía. Mas a Bíblia diz algo precioso. Elcana amava Ana. Ela era amada, mas ainda sofria, porque há dores que nem o amor humano consegue curar. Todos os anos a família viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Era uma viagem de dias, por caminhos de pedras, poeira, ladeiras e colinas. As famílias viajavam juntas, cantando, conversando, carregando ofertas, crianças correndo à frente. Para muitos era uma festa. Para Ana era uma lembrança viva de sua dor. A cada criança que passava, seu peito apertava. A cada mãe que carregava um bebê no colo, sua alma chorava. A cada comentário de Penina, seu coração sangrava. Mas mesmo assim, ela subia. Mesmo assim, ela caminhava. Mesmo assim, ela adorava. A fé de Ana não era barulhenta, era silenciosa, persistente, teimosa. Era a fé de quem continua mesmo quando dói. A fé das mulheres que seguem, apesar do cansaço, apesar da pressão, apesar dos olhares. Chegando a Siló, a tristeza de Ana transbordou. A Bíblia diz que ela se levantou e foi ao santuário, sozinha. O barulho do pátio ficou para trás. Os risos das famílias ficaram lá fora. Só ela e Deus permaneciam ali. E Ana chorou. Chorou até faltar forças. Chorou uma oração que nem voz tinha. Sua boca se movia, mas não saía som.
Era a alma que falava. O sacerdote Eli a observou de longe e não entendeu. Pense nisso. O sacerdote, o homem responsável por ouvir o povo, não reconheceu uma oração verdadeira. Isso mostra o quanto Ana estava esgotada, quebrada, vazia. E mostra também como o ambiente espiritual de Israel estava frio. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana respondeu com uma das declarações mais lindas da fé: Não, meu Senhor, estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não era performance, não era religião, era entrega. No meio do choro, Ana fez um voto: Se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei a ele por todos os seus dias. Ela pediu, mas pediu com o coração aberto. Pediu, mas entregou antes mesmo de receber. Esse é o tipo de fé que Deus escuta. Não a fé perfeita, mas a fé sincera. Quando Eli percebeu a profundidade de sua dor, ele declarou: Vá em paz, o Deus de Israel te conceda o que pediste. E então algo mudou. Ana levantou-se, comeu, e o texto diz: seu rosto já não era mais triste. Nada havia mudado ao redor, mas dentro dela tudo mudou. Às vezes o milagre começa assim, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Passado algum tempo, Ana engravidou e o menino nasceu. Ela o chamou de Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Cada sorriso do bebê, cada choro, cada madrugada nascia como um lembrete vivo da fidelidade de Deus. Mas Ana sabia, aquele menino não era só dela. Quando Samuel já era desmamado, talvez com 3 ou 4 anos, Ana o levou de volta a Siló. Imagine a cena. O caminho que antes era de dor, agora era de entrega. Ana segurando a mãozinha do pequeno Samuel. Elcana caminhando ao lado. O mesmo santuário, a mesma colina, mas o coração totalmente diferente. Diante de Eli, Ana disse: foi por este menino que eu orava. E o entregou. Ana devolveu a Deus aquilo que mais havia desejado. E Deus nunca fica devendo quando entregamos algo a Ele. Depois disso, Ana teve outros filhos. Deus multiplicou o que ela ofereceu. Samuel cresceu no tabernáculo, aprendeu a ouvir a voz de Deus, tornou-se profeta, sacerdote e juiz. Foi ele quem ungiu o rei Saul. Foi ele quem ungiu o rei Davi. Foi ele quem preparou Israel para uma nova era. E tudo isso começou com as lágrimas de uma mulher. O legado de Ana atravessa séculos para dizer: quando uma mulher ora, o céu responde. Quando uma mulher entrega, Deus transforma. Quando uma mulher persevera, gerações são tocadas. Talvez você também esteja esperando algo que ainda não chegou. Talvez carregue uma oração silenciosa há anos. Um sonho que não contou a ninguém. Uma dor que você varre para baixo do tapete para poder continuar. Ou um peso que somente Deus conhece. A história de Ana te lembra que Deus trabalha no silêncio. Mesmo quando você não vê nada, mesmo quando parece que nada muda, a espera não é castigo, é preparo. Enquanto você ora, Deus organiza caminhos. Enquanto você chora,
Deus estrutura respostas. A oração feita entre lágrimas também chega ao céu. E às vezes é a mais preciosa. A fé verdadeira não segura, ela entrega. Porque confiar é descansar na boa vontade de Deus. Então hoje, deixe que esta história te lembre: Deus sabe, Deus vê, Deus está cuidando. E assim como fez com Ana, Ele fará florescer um milagre no tempo certo. Vamos orar. Senhor, assim como Ana, nós também carregamos dores que muitas vezes não sabemos colocar em palavras. Ensina-nos a derramar nossa alma diante de Ti. Sustenta quem está cansada, acolhe quem está esperando, fortalece quem está lutando em silêncio. Que cada mulher que ouvir esta mensagem saiba que não está só, que o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor cuida e o Senhor responde. Faz florescer, Senhor, no tempo certo, aquilo que hoje parece impossível. Eu oro em nome de Jesus. Amém.